A região de Cacheu fica situada no norte da Guiné-Bissau, a 90 km da capital Bissau. Sendo constituída por 6 setores administrativos, representa 17% do território do país e é habitada fundamentalmente por manjacos, papéis, felupes e brames. Os manjacos foram desde os tempos mais remotos uma etnia animista. Todavia assiste-se mais recentemente a uma gradual conversão à religião muçulmana, como é o caso dos manjacos de Pilundo, e a católica devido à influência de Cacheu, primeiro local onde aportaram no século XV os navegadores portugueses e onde estabeleceram uma feitoria. O rio Cacheu é o centro de referência desta região, uma vez que a divide em 2 zonas, a parte norte, que compreende a cidade de São Domingo e Farinho. Da parte sul fazem parte as cidades de Canchungo, Cacheu, Caió, Calequis e Bula, assim como Bachil, Cobiana e Bassarel. Foi a zona mais atingida pelo tráfico negreiro, existindo um porto legal. Este foi um local estratégico da saída direta dos escravos para a América do Sul, geralmente com passagem por Cabo Verde, a par de uma série de outros portos dispersos ao longo da costa. Os portugueses transportavam os escravos nas suas caravelas e os holandeses também realizavam o tráfico de escravos para o Brasil. O número de escravos embarcados dependia da capacidade de embarcação. Nas caravelas, transportavam entre 200, 500 e até 700 cativos, dependendo do tamanho do navio. A bordo, todos os escravos eram marcados a ferro no ombro ou na coxa e eram acorrentados até se perder de vista a costa de África, nos quais embarcavam mais homens do que mulheres. O número de crianças era inferior de 3 a 6% dos embarcados. De Cacheu, a maioria dos escravos eram levados para o Brasil, Antilhas, Cuba e América do Norte. A duração da travessia variava de acordo com o ponto de chegada, entre 35 a 60 dias. As péssimas condições da viagem elevavam o índice de mortalidade. Nos mercados próximos aos portos de desembarque, a população negra era exposta para ser comercializada. Os preços variavam de acordo com o sexo, a idade e as condições físicas. No século XVI, o Brasil terá recebido 15 mil escravos, a maioria dos quais vieram do Golfo da Guiné. Durante o século XVI e o XVII, os escravos eram levados principalmente para o Nordeste brasileiro para a atividade açucareira, sobretudo para fazendas na Bahia e Pernambuco. Em menor número eram enviados a Pará, Maranhão e Rio de Janeiro. Grande número desses escravos eram manjacos, pelo que vamos conhecer a cultura desse povo. Os manjacos são uma das várias etnias animistas do litoral da Guiné-Bissau que têm pelo sobrenatural um grande respeito e devoção. Estão dispersos por todo o litoral a sul, do rio Cacheu até a terra dos papéis. Nos arredores de Bissau, cobrindo especificamente as zonas de Cacheu, Reino de Tchur, Caió, Caliquis, Bassarel, Cobiana, Canchungo e as ilhas de Jeta e Piscis. As suas origens são muito complexas, existindo várias versões que se entrecruzam a partir de estudos científicos e de relatos orais ancestralmente transmitidos. A etnia é constituída por 7 gerações: Bassassal ou Diagra, Baigas, Bassafim, Batat, Bafé, Babuzine e Bassechó. Os manjacos adoptaram a hierarquia social inspirada no modelo dos mandingas entre nobres, religiosos e artesãos. Em termos linguísticos, são aparentados com a linguagem falada pelos brames e papéis, tendo aparecido a designação manjaco só no século XVIII, de acordo com os registros históricos. Existem diferentes grupos de manjacos segundo as suas localizações geográficas. Manjaco de Cacheu, Bianga, Canchungo, de Caliquis com a influência dos felupes, manjacos de Bassarel, de Pelundo com a influência muçulmana, de Pantufa com a influência brames,
de canhobe, timate, jeta, piscis, de reino de chur. Os manjacos de cobiana aparentados aos banhuns e caçangas. Eu sinto puro manjaco até a morte. Nem imagino ser outra etnia. Mas ser manjaco 2 é diferente do anterior. Os pais não conseguem ver os seus filhos 2, 3 ou mais dias. Os regulados são definidos segundo os preceitos tradicionais e jurídicos, o que determina o acesso à chefia de uma localidade ou território de um rei. O regulado de Bassarela em Caliquis é considerado tradicionalmente como constituído por guerreiros defensores de território manjaco, da coisa pública, dos bens comuns e dos aspectos culturais e sociológicos. O regulo dispõe de propriedade e patrimônio próprio, devendo à comunidade prestar-lhe serviços voluntários como recompensa pela sua chefia. É possível determinar com relativa exatidão a etapa evolutiva em que se encontra um regulado, uma vez que em algumas zonas em Caió, por exemplo, subsiste um sistema horizontal chefiado por Diagra ou seus sobrinhos, e no regulado de Chur o sistema é vertical, só os filhos sucedem aos pais. No reino de Chur, designado por Renascença Vermelha, o regulo para tomar posse fica um dia sem falar com ninguém. Retira o pessoal num local bem protegido, onde irá comer cereal cultivado na época das chuvas, denominado obuço, com sangue de cão e óleo de palma, o que irá comer na posição de cão, não podendo usar as mãos, mas só a boca diretamente do prato, porque as mãos ficam cruzadas nas costas. Durante o período de retiro pessoal, o regulo fica nu. O regulo é responsável por todas as atividades e preservação dos valores humanos, protegendo a justiça familiar na comunidade do seu regulado. Garante a segurança, saúde, educação e felicidade para todos os elementos que fazem parte do seu território, trabalhando de acordo com os conselhos dos velhos e respeitando todas as normas estabelecidas por estes. O regulo nunca pode violar os princípios sagrados da sua autonomia local. Matos sagrados, irãs, os períodos de manifestações religiosas, sagradas místicas, culturais e agrícolas. O regulo nunca autoriza a venda do seu território, mudança de regime, nem se pode proclamar o detentor de todo o poder sem consultar o Conselho dos Velhos. O anúncio de falecimento do regulo só é feito pelo novo regulo, passando os bens dos primeiros para a posse de novo. Porque a hora que o regulo morre, é não borcau. E aquilo alguém a hora que chega na bocama, eu. Se o regulo morrer, é emborcada. E quem a virou das costas, este é que é o novo regulo. Eu como regulo. Se morrer, as minhas mulheres não podem aproximar-se do cadáver e nem assistir o funeral. Têm que ficar longe e o que têm darão outra pessoa para transportar. Devo ser enterrado à noite e vai ser dado um aviso para que todas as mulheres não saiam para não encontrar o meu corpo a ser levado a funeral. Que tudo mulheres para cá sair para bem encontrar com o corpo que não levar para enterrar. O comércio é feito periodicamente em feiras ou mercados semanais, denominado candante, sendo que frequentemente mais do que a compra e venda em dinheiro. O que é praticado é a troca direta de produtos em que os agricultores vendem a sua produção agrícola, arroz, batata doce, peixe, etc. E compram mercadorias, panos, açúcar, sapatos e roupa não existente na região.
Atualmente, os manjacos comercializam os seus próprios produtos agrícolas, amendoim, conhecida por mancara, feijão, arroz, chabeu, óleo de palma, vinho palma, palmito, inhame, mandioca e panos tradicionais, vendendo-os contra o pagamento em dinheiro. Os manjacos são detentores de alguns símbolos e rituais. Os balobeiros são responsáveis pelos rituais da baloba, local sobre a forma de uma pequena palhota de tipo circular, destinada exclusivamente à realização de cerimônia e ritos. Diambacosse são os invocadores e convocadores dos espíritos dos antepassados, os deuses e dos gênios, comportando-se como sacerdotes dos irãs, o que lhe permite ser mágicos e adivinhos, profetizando o futuro, para além de serem curandeiros, bruxos e confessionadores, etc. A cidade de Cacheu tem a sua especificidade cultural e tradicional que atinge o seu apogeu com a música conhecida por Tina, sendo considerada como a melhor de todas nesta dança. Destacando-se os grupos mais famosos, Estrelinha de Cacheu, Patacá, o Jamoral, Nova Amizade e a Jalmanga. A Tina é uma das mais antigas danças guinenses, muito praticada pelos cidadãos crioulos de Cacheu, para a comunicação, sensibilização e divertimento da comunidade nortenha. Hoje, é cantada e dançada em quase todo o país, usando um alguidar cheio de água e uma cabaça mergulhada dentro do alguidar. A história conta que a Tina surgiu há mais de 500 anos, através da rivalidade entre duas mulheres do mesmo marido. A mais nova era mais apreciada pelo marido, enquanto que a mais velha foi casada pela força de laços familiares e sofria bastante. Um dia, foi à fonte buscar a água, tendo ficado à espera da amiga. Elas usavam a cabaça para proteger a água. A esposa mais velha começou a contar à amiga o que acontecia com ela. A amiga, por sua vez, lamentou e começou a cantar, e ao falar bateu na cabaça que estava dentro da água e apercebeu-se do som doce que se produziu. Dança de Banil é uma das danças tradicionais manjaca, que ocorre uma vez por ano, sendo a sua realização mais frequente no reino de Chur, Bachil e Calequis. Dantes era uma das danças mais apreciadas pelos jovens rapazes, porque as dançarinas não vestiam roupas, usando apenas uma das bandas de tecido tradicional designada por bandido, para tapar o sexo. Usava muitos colares para enfeitar o corpo, óleo de palma e campainhas. Atualmente usam-se panos de banda até ao joelho e talco que substituindo o óleo de palma e os colares antigos escasseam. Também as campainhas são pouco usadas pela dificuldade em adquiri-las. É dançada pelas raparigas que estão em idade de se casarem, aproveitando os jovens para apreciarem e identificar as suas futuras mulheres. E a ocasião em que os homens começam a sensibilizar as famílias das raparigas para poderem ter acesso e serem aceitos ao casamento. Os que têm compromisso de casamento com uma jovem ajudam os seus familiares a enfeitarem-se para serem mais elegantes e atraentes. Dança de Canchitro é outra das danças tradicionais manjaca, que é diferente das danças Binchakra e Cacau. Dança de Binchakra é dançada por jovens da Tabanca para fortalecer os laços de harmonia. Dança de Cacau é dançada pelos jovens de ambos sexos e é semelhante à dança de Binchakra. É realizada uma vez por ano em Calequis e Caió, a diferentes datas do mês de julho. O traje mais importante é o pano de pinto. Trata-se de uma dança onde ela seleciona um jovem que consideram bonito, de boa presença física e o mais atrativo da comunidade em termos de beleza, e dança com a rainha do grupo.
Os manjacos pertencem a uma etnia com um vasto artesanato tradicional, sobretudo na confecção dos seus utensílios, como potes, panelas de barro, chapéus, covos e cestos. Quando há uma cerimônia ou festa, vira-se um balaio e coloca-se uma pedra por cima para que sejam evitados problemas e outros males. Os manjacos utilizam as esteiras, sobretudo para lavar o defunto e em casamentos. Quando a noiva vai à casa do marido, a família da mulher arranja uma esteira para a noiva, onde ela dorme durante 7 dias com as suas acompanhantes. Atualmente, esta atividade é vendida e gera rendimentos. Para a produção de potes e moringos, arranja-se barro e panelas velhas, que são piladas, trituradas ou farinhadas. Depois tudo é peneirado e misturado com argila. De seguida, junta-se a água e depois é rolado em forma de pão. Molda-se depois em forma de um vaso até que fique com a estrutura e forma de um pote. Fica a secar ao sol, arranja-se a lenha, acende-se o lume e colocam-se os potes ou moringos a queimar. Logo que estejam prontos, retiram-se e arranja-se a argila vermelha que se mistura com água. Esfregam-se com esta argamassa os obséquios acima citados para lhes dar o cor. Os manjacos dedicaram a essa atividade e desde o primeiro contato com os colonos portugueses. Faziam trocas comerciais com os panos bordados e ponto cruz, o que os colonos traziam. Os tecelões manjacos, embora não se dediquem exclusivamente a esta profissão, constituem uma casta, havendo nomes que só podem ser usados pelos homens, pertencente a esta casta. No entanto, está a cargo das mulheres todos os trabalhos de preparação da linha, desde a colheita de algodão, descaraçamento, cordoagem e fiação. Existe grande variedade de panos, mas há 3 tipos de panos que, pela sua importância, são utilizados em rituais ou cerimônias tradicionais. Pano canjan, pano tinguido, pano calendicafam. Os restantes panos são apenas para vestir e não têm a mesma importância ritual dos outros. Os manjacos, para além de se preservarem a sua identidade cultural, desde o primórdio, são uma etnia solidária entre eles e nos seus atos. Uma etnia simples, no seu traje tradicional, não mostra grande luxo. As riquezas limitam-se às compras dos panos tradicionais devido à valorização dos mitos. A gastronomia tradicional em Cacheu está profundamente ligada à disponibilidade e valorização dos produtos naturais existentes. Daí que o recurso ao óleo de palma, siti e canjerba, as diferentes formas de peixe transformado, escalada, cacequé, seco e fumado, assim como as cereais mais comuns, arroz e fundo, seja uma constante da alimentação manjaca. A culinária dos manjacos de Cacheu assemelha-se à dos manjacos de Canchungo devido à sua localização geográfica próxima, o que já não acontece com os de Calequis, Caió e outras tabancas. Apesar do contato com os europeus e seus costumes gastronômicos e das suas conversões à religião cristã, não deixaram de conservar os seus pratos e cultura tradicional. Os felupes ocupam predominantemente a margem direita do rio Cacheu, na zona litoral que vai de Sucujac, Varela, Bulol até perto de São Domingos, coabitando os jolás, maioritários com os baiotes, minoritários tendo língua praticamente similares. Foi uma das etnias mais sofreu com o tráfico negreiro para a América. Um felupe que tenha ficado órfão é acolhido pela família de um primo ou da morança do tio. Antigamente, os filhos da pessoa falecida, ao serem escolhidos por outro, perdiam os seus apelidos e adquiriam novos dos homens que herdou os filhos. Isso ajudava que não houvesse diferença de direitos de tratamento entre estes filhos.
os de novo tutor, apelhando-se entre si e de irmãos e pais. Regaram com todas as águas do pranto, quilombo. Todos tiveram de tombar a mão e lutando, quilombo. Todos nós ainda hoje